Acordei às 5 da manhã naquele dia. Eu queria que a mesa ficasse perfeita. Coloquei a passadeira de renda, os pratos, os talheres que Aaron gostava. Assei o peru e conferi a temperatura a cada 30 minutos. Ao meio-dia, a casa já tinha o cheiro de todos os dias de ação de graças que eu havia organizado por mais de 40 anos. Eu me movia devagar, mas com firmeza. Preparei um bule de café. Limpei as bancadas 2 vezes. Arrumei os crisântemos perto da janela. Eu queria que o lugar parecesse acolhedor, porque aquela ainda era a minha casa. No fim da tarde, os convidados começaram a chegar. Colegas de trabalho do Aaron, alguns amigos, algumas pessoas que eu nem conhecia. Todos riam na sala de estar. Eu ouvia elogios sobre a comida, a decoração, a casa. Fiquei na cozinha arrumando a última tigela na mesa. Às 5 em ponto, tirei as luvas de forno e coloquei o peru no centro. Endireitei as costas. Puxei a cadeira na cabeceira da mesa, a cadeira onde eu sempre sentei. O ambiente mudou no instante em que toquei na cadeira. Aaron se levantou tão rápido que a cadeira atrás dele raspou no chão. "Mãe, não! Saia!" A voz dele era afiada. "Eu não te convidei." O barulho parou. Garfos ficaram suspensos no ar. Alguém tossiu e depois silenciou. Eu olhei para ele. "Você está me dizendo para sair da mesa na minha própria casa?" Ele nem piscou. "Você não faz parte desse jantar. Por favor, saia." Sabrina, ao lado dele, colocou a mão no braço dele. Sorriu para os convidados, gentil e educada, como se nada estivesse errado. Depois olhou para mim com uma expressão que não era nada educada. "Aaron," ela sussurrou alto o bastante para todos ouvirem. "Ela está cansada. Deixe ela descansar." Descansar. Eu estava de pé desde o amanhecer. Mantive minha voz calma. "Eu preparei essa refeição." Eu disse. Sabrina inclinou a cabeça. "Nós agradecemos." Ela respondeu. "Mas hoje à noite é para as pessoas do Aaron. Você pode se sentir deslocada." Alguém no final da mesa murmurou. "Constrangedor." E desviou o olhar. Respirei fundo. Uma respiração firme. Então eu não sou bem-vinda na minha própria mesa. Aaron não suavizou o tom. "Mãe, não transforme isso em uma cena. Por favor, vá embora." As palavras bateram forte porque eram simples, diretas, do tipo que só alguém que parou de te ver como pessoa consegue dizer. Eu não discuti. Eu não aumentei a voz. Eu não agarrei a cadeira. Em vez disso, empurrei a cadeira de volta para o lugar, devagar. 30 rostos me observavam. Alguns envergonhados. Alguns quase aliviados por eu não estar gritando. Sabrina parecia satisfeita. Desamarrei o avental da minha cintura e dobrei de uma vez. Minhas mãos estavam firmes. Caminhei até a porta da frente. Cada passo parecia lento, não por hesitação, mas porque eu queria manter controle total sobre meu corpo. Quando cheguei ao hall de entrada, virei-me. Todos esperavam. A mandíbula de Aaron estava tensa. O queixo de Sabrina estava erguido, como se finalmente tivesse consertado algo. Olhei para todos eles. Meu filho, a esposa dele, os convidados deles, pessoas sentadas em uma mesa que eu preparei nos mínimos detalhes. Minha voz saiu baixa e estável. "Pessoal, por favor, aproveitem a festa." 6 palavras simples, sem raiva, sem lágrimas, sem apelo. Uma mulher perto do final da mesa levou a mão à boca. Alguém sussurrou. "Meu Deus." A sala ficou rígida e desconfortável. O sorriso de Sabrina quebrou por um segundo. Os olhos de Aaron vacilaram, como se ele não tivesse certeza se tinha ido longe demais. Abri a porta. O ar frio tocou meu rosto. Saí e fechei a porta suavemente atrás de mim. Sem bater, sem drama. Lá fora, o sol quase havia sumido. A luz da varanda acendeu. Fiquei ali por um momento, ouvindo o silêncio abafado atrás da porta. Eles não voltaram a conversar imediatamente. O silêncio me contou tudo. Desci os degraus da frente. Os crisântemos perto do corrimão precisavam de água. Eu tinha planejado arrumá-los no dia seguinte. Agora eu nem sabia se queria tocá-los. Cheguei ao fim da calçada. Pare e olhei para a casa. As luzes da sala brilhavam através das janelas. As pessoas se moviam lá dentro, incertas sobre o que fazer sem mim ali. Percebi algo simples. Eu havia recebido todos os dias de ação de graças por 40 anos. E naquela noite, eu não era considerada parte da família sentada à minha própria mesa. Meu peito apertou, mas eu não desmoronei. Não ali, não do lado de fora da minha própria casa. Um carro parou do outro lado da rua. Outra convidada chegando atrasada. Ela desceu,
Olhou para mim e sorriu educadamente. Você deve ser a anfitriã, ela disse. Casa linda. Eu assenti. Sim, eu sou a anfitriã. Ela entrou. Fiquei do lado de fora por mais um tempo. O frio me estabilizou. Ouvi novamente. A risada não tinha voltado. A casa parecia diferente. Não acolhedora. Não familiar. Não minha. Nesse momento respirei fundo e voltei para dentro. Não para a sala de jantar, mas para o corredor. Passei direto pela sala sem olhar para ninguém. Os olhos deles me seguiram, mas eu não dei nenhuma palavra. Subi para o meu quarto e fechei a porta com calma. Não desmoronei. Ainda não. Isso viria depois. Fiquei ali, firme, com as mãos apoiadas na cômoda. O quarto parecia pequeno, lá embaixo, mas seguro. As vozes tentaram subir de novo, mas sempre caíam. A humilhação pairava pela casa como ar pesado. Não era poético. Era real. Foi a primeira vez que meu filho me expulsou de algo que eu construí. E ele fez isso na frente de 30 pessoas. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não desci correndo para me defender. Fiquei parada, porque a clareza funciona melhor que a raiva. Eles achavam que eu engoliria aquilo. Achavam que silêncio significava fraqueza. Eles não faziam ideia do que o meu silêncio significava. Sentei na beira da cama. Minha respiração estabilizou. Sussurrei para mim mesma. Eu vi tudo claramente. E vi. Não era mal entendido. Não era cansaço. Não era preocupação com o meu bem-estar. Era uma decisão que eles já tinham tomado. E eu sabia que aquilo era só o começo. Fechei a porta do quarto e tranquei. Ninguém veio atrás. Ninguém bateu. Ninguém perguntou se eu estava bem. O silêncio me disse exatamente onde eu estava na minha própria casa. Sentei-me na beira da cama. Minhas mãos estavam apertadas no colo. Meu peito estava pesado, mas firme. Eu disse em voz baixa. Ele me mandou sair da minha própria casa. Essa era a verdade. Nada dramático. Apenas a verdade. Levantei e fui até o armário. Peguei a pasta azul e a coloquei sobre a cama. Abri e tirei a escritura. Meu nome, o nome de Aaron, logo abaixo. Eu disse. Eu te coloquei aqui porque confiei em você. E você usou isso para me afastar. Meus olhos arderam, mas não deixei que dominasse. Abaixo da escritura estavam 20 anos de contas, reformas, impostos, seguro da casa. Cada linha com a minha assinatura. Tudo pago por mim. Eu disse. Todos os anos. Cada dólar. Lá embaixo Sabrina riu alto, confiante. Aquele tipo de riso que alguém dá quando acha que venceu. Olhei para o chão e respirei. Então ouvi a voz dela, clara através do duto de ventilação. Ela devia ficar lá em cima. Ela estraga o clima. Minha mandíbula travou. Aaron respondeu baixo, mas eu ainda ouvi. Ela sempre faz tudo virar sobre ela. Hoje não é sobre ela. Sentei novamente. É assim que vocês falam de mim agora. Eu disse para o quarto vazio. Não aumentei a voz. Não bati em nada. Não me desfiz. Apenas ouvi. Sabrina disse. Ela é velha, Aaron. Tem que aceitar. Deixe ela descansar. Nós cuidamos das coisas daqui pra frente. Cuidar. Na minha casa. Levantei e fui até o espelho. A luz do corredor fazia um brilho suave atrás de mim. Olhei para mim mesma. Cabelos grisalhos, olhos cansados, expressão calma. Disse. Velha não significa inútil. Passos subiram as escadas. Aaron parou do lado de fora da porta. Ele não bateu de imediato. Um toque curto. Mãe, eu não respondi. Você ainda está chateada? Ele perguntou. Ainda chateada, como se o que aconteceu lá embaixo fosse pequeno. Abri a porta pela metade. Ele parecia desconfortável, não arrependido. Você precisa descer, ele disse. As pessoas estão perguntando por que você sumiu. Eu desapareci? Ou você me disse para ir embora? Ele estremeceu. Mãe, você deixou tudo constrangedor. Eu? Eu deixei tudo constrangedor? Aproximei-me. Você me mandou sair da mesa que eu preparei. Ele suspirou, desviando o olhar. A Sabrina disse que você estava cansada, que você não devia sentar na cabeceira. Olhei fixo para ele. Aquela cadeira é minha há 40 anos. Ele deu de ombros. Ela acha isso antiquado. Lá estava. A voz dela de novo. As regras dela. Os padrões dela. E você concorda? Eu disse. Ele esfregou a testa. Mãe, por favor, não começa. Eu não estou começando, respondi. Eu estou finalmente enxergando. A voz de Sabrina ecoou lá embaixo. Ela vai descer ou não? Não temos o dia inteiro. Aaron deu um passo para trás e elevou a voz para que ela ouvisse. Ela está sendo dramática. Minhas mãos ficaram frias. Eu disse baixo. Afaste-se da minha porta.
Ele hesitou. Depois foi embora sem uma palavra. Fechei a porta. Não bati. Só fechei. Sentei na cama e abri a pasta novamente. A foto de Henry escorregou. Aquela tirada no verão em que ele construiu o relógio de madeira. O relógio que Sabrina tirou ano passado sem pedir. Segurei a foto e sussurrei. Você ficaria decepcionado. A porta da frente abriu lá embaixo. Mais convidados saindo. Cadeiras se movendo. Vozes baixas. E então outra frase subiu claramente. Sabrina, ela deveria agradecer por ainda incluirmos ela. A maioria das pessoas da idade dela sabe ficar quieta e não atrapalhar. Incluírem-me. Na minha própria casa. Eu disse. Eu ouvi você. A voz dela parou no meio da frase. Aaron cochichou algo. Não entendi o quê. Então Sabrina respondeu irritada. Ela age como se tudo aqui fosse dela. Tudo ali era meu. Eu nem precisava dizer. Levantei e coloquei a pasta azul sobre a cômoda. Minha mão descansou sobre ela por um momento. Uma lembrança veio. Não emocional, apenas factual. Sabrina me dizendo no mês passado. Você não precisa cuidar de tudo. Deixe as pessoas mais jovens administrarem a casa. Você deveria focar em descansar. Outra lembrança. Ela dizendo para Aaron. Sua mãe não entende casas modernas. Ela está presa ao passado. E Aaron concordando. Ela está envelhecendo. É hora de nós assumirmos. Assumir ou tomar. Outra lembrança. Sabrina dizendo. Você não devia carregar caixas. Vai se machucar. Deixe que a gente cuide das coisas pesadas. E então pegando, por engano, a caixa dos documentos legais no meu armário do corredor. Não foi engano. Foi padrão. Todos os sinais estavam lá. Aquela noite apenas escancarou. Do lado de fora da minha janela, carros saíam devagar. As risadas sumiam. A casa foi ficando silenciosa. Ninguém subiu. Nem Aaron, nem Sabrina. Nenhum convidado veio me procurar. Sentei novamente. A pasta descansava sobre meus joelhos. Minhas mãos estavam firmes agora. Eu disse. Vocês acham que eu não tenho poder. Abri a escritura novamente e encarei o nome de Aaron. Então a voz de Sabrina subiu uma última vez, aguda e irritada. Ela deveria ser grata por ainda morar aí. Ela não consegue cuidar de um lugar grande sozinha. Aquilo foi o suficiente. Levantei e falei sozinha, em voz firme. Tudo tem um limite. Fui até a janela. Os crisântemos ainda estavam lá fora, intactos. O quintal estava quieto. Minha respiração desacelerou. Lá embaixo, a lava-louças ligou. Passos leves foram para a sala. A TV ligou. Aaron e Sabrina não vieram me ver. Não bateram de novo. Não se importaram. Eu sussurrei. Anotado. Coloquei a pasta no criado mudo, troquei de roupa e sentei na cama. Eu não chorei. Eu não tremi. Eu não fiquei repassando cada palavra. Eu apenas disse os fatos. Eles me humilharam. Eles me descartaram. Eles falaram de mim como se eu fosse um peso. Eles querem controle desta casa. E então, eu disse a frase que importava. Eu terminei de fingir que não vejo. Desliguei o abajur e me deitei com a pasta ao lado. Não derrotada, não quebrada, apenas desperta. Não era um colapso. Era o momento em que parei de dar benefício da dúvida. E a partir daquele ponto, cada passo que eu tomaria seria deliberado. Na manhã seguinte, Aaron bateu na porta. Uma batida suave. Não preocupada, apenas formal. Mãe, ele disse, estamos cortando o bolo. Desce. Abri a porta o suficiente para ver seu rosto. Ele não parecia arrependido, apenas irritado. Não, ele piscou. Por quê? Você me mandou sair da minha própria mesa. Isso foi suficiente por uma noite. Ele mudou o peso das pernas como uma criança que fez besteira. Sabrina gritou lá de baixo. Aí está, eu sabia. Eu disse. Aí está. Sabrina disse. Ele fechou o rosto, mas não negou. Atrás dele, ouvi a voz dela. Ela vem ou não? Não temos o dia inteiro. Aaron olhou para trás, nervoso. Só desce. Ela está tentando manter tudo organizado. Organizado para quem? Eu perguntei. Ele não respondeu. Fechei a porta na cara dele. Não com força. Apenas final. Sentei na cama por um momento. Depois levantei e fui até a cômoda. Passei a mão pela pasta azul da noite anterior. Só de tocar, lembrei do padrão que ignorei por tempo demais. Um flash. Factual. Não emocional. 3 anos atrás, quando Sabrina se mudou, ela entrou pela primeira vez e disse: essa decoração é antiga. Precisamos atualizar tudo. Não nós. Ela. Aaron riu, envergonhado. Minha mãe gosta assim. Ela sorriu de lado. Não por muito tempo. 2 semanas depois,
As fotos da família que ficavam no corredor desapareceram. Perguntei: onde estão as fotos? Sabrina respondeu por ele: eu guardei. Elas deixam o ambiente poluído. Poluído. Fotos da minha família. Aaron murmurou: fica mais limpo assim. Outra lembrança emergiu: minha sala de costura. Cheguei do mercado e encontrei caixas movidas, a máquina desligada, os tecidos guardados em cestos que eu não comprei. Sabrina estava no meio da sala segurando um catálogo de cores de tinta. Vou transformar isso em um espaço de yoga, ela disse. Suas coisas de costura ocupam muito espaço. Esse é o meu espaço de trabalho, eu disse. Ela sorriu. Mas você quase não usa, né? Aaron atrás dela, calado. Sem me defender, sem questionar. Ele simplesmente deixou ela tomar. Na manhã seguinte, minha máquina de costura estava empurrada contra a parede, como se não importasse. Outra lembrança. O relógio de madeira que Henry fez. Um dia desci e percebi a parede vazia. Perguntei: onde está o relógio? Sabrina nem parou o que estava fazendo. Aquele relógio velho não combinava com o estilo. Doei. Senti o ar sair do meu peito. Aquele relógio foi meu marido que fez. Ela deu de ombros. Era só um relógio. Aaron não disse nada. Nem olhou para mim. De volta ao presente. Fiquei parada, encarando a cômoda, ouvindo a voz dela ecoar. Era só um relógio. Eu sussurrei. Você minimizou tudo o que importava para mim. Lembrei de outra frase dela, dita meses atrás, quando comentei que pensava em restaurar o jardim. Não precisa gastar energia nisso. Esse tipo de trabalho não é para alguém da sua idade. Da minha idade. Como se cada ano vivido fosse um peso, não a prova de tudo que construí. Desci devagar as escadas naquele fim de manhã. A casa cheirava a bolo recém-cortado, mas não havia traço algum de acolhimento. A mesa estava bagunçada, copos usados, guardanapos amassados, conversas soltas que pararam quando me viram. Não por preocupação, mas por incômodo. Sabrina sorriu, falso e rápido. Ah, ela desceu, como se eu fosse um atraso no cronograma dela. Aaron olhou para mim com um misto de impaciência e constrangimento. Ele queria que eu aparecesse, mas só para cumprir função, não para existir como pessoa. O bolo estava quase todo comido. Meu lugar, a cadeira que usei por décadas, tinha uma bolsa dela pendurada. Ninguém se moveu para tirá-la. Sabrina só me disse: você pode sentar ali no canto. É mais confortável. Como se eu fosse uma idosa frágil sendo acomodada. Sentei. Não porque ela mandou, mas porque queria observar sem ser vista. O som das vozes era alto, invasivo. Todo mundo falando sobre planos de reforma, sobre atualizações necessárias na parte antiga da casa. A parte antiga, que era toda ela. Minha casa. Aaron disse: talvez seja bom modernizar tudo. Ele falava como se fosse dono. Como se não tivesse sido eu quem pagou cada tijolo, cada reforma, cada taxa. Meus dedos seguraram firme a borda da mesa. Não por raiva, mas por lucidez. Sabrina levantou um papel, uma planta impressa. Pensei em algo assim: derrubar essa parede, trocar o piso, colocar janelas maiores. Ela mostrou para todo mundo, menos para mim. Eu só vi quando virou o papel sem querer. Era exatamente a parede onde ficava o relógio de Henry. Fui tomada por um silêncio interno, aquela calma profunda que antecede mudanças reais. Nenhuma lágrima, nenhum desespero, só certeza. Sabrina então disse algo que cortou qualquer dúvida que restava. Quando tudo estiver pronto, essa casa vai finalmente parecer nossa. Nossa. Minha respiração parou por um segundo, como se alguém tivesse apagado o que eu era. Aaron não corrigiu. Não disse: é da minha mãe. Não disse: ela decide. Ele apenas sorriu, orgulhoso, como se estivesse ganhando algo e não perdendo alguém. Quando Sabrina pegou outra fatia de bolo, virou para a mãe dela e disse: se tudo correr bem, ano que vem já é a nossa casa oficialmente. A mãe dela assentiu. Ela não vai aguentar cuidar de um lugar desses para sempre. As duas olharam para mim, como se eu fosse um objeto antigo ocupando espaço. Minha decisão, então, tomou forma exata. Levantei da mesa devagar. Aaron finalmente notou. Mãe, onde você vai? Resolver, eu disse. Ele riu nervoso. Resolver o quê? Eu sorri, não de ironia, mas de clareza. A minha vida. Sabrina sussurrou para a mãe. Aí vem drama. Mas não era drama. Era encerramento. Fui até a escada. Subi com calma. Cada degrau como um ponto final. Peguei a pasta azul e disse para mim mesma: se eles querem esta casa sem mim,
Eles vão ter o sem mim. Desci novamente com a pasta nas mãos. A conversa na sala parou aos poucos, como quando alguém abaixa o volume de um rádio. Não por respeito, mas por estranhamento. Eles não estavam acostumados a me ver carregando algo que importava para mim. Sabrina cruzou os braços imediatamente. Aaron franziu o senho. Fiquei diante da mesa. Todos me olhavam, mas ninguém perguntava se eu estava bem. Eu disse: "Vocês falaram muito sobre esta casa hoje." Sabrina revirou os olhos como quem pensa: "Lá vem." Aaron abriu um sorriso de paciência irritada, como quem lida com uma criança difícil. Coloquei a pasta sobre a mesa e abri devagar, folha por folha. A escritura primeiro, depois os comprovantes, os registros de reformas, as notas de impostos, a história inteira da casa, documentada nos meus próprios dedos. Aaron tentou rir. "Mãe, o que você está fazendo?" Sabrina disse: "Ela sempre guarda papéis. É mania." Não respondi. Girei a escritura para eles verem. Meu nome brilhava no topo, firme, incontestável. "Esta casa não é de vocês," eu disse. Não alterei a voz. Não dramatizei. Só declarei um fato. Aaron empalideceu. Sabrina inclinou a cabeça, confusa. Sua mãe sussurrou: "Isso é necessário?" Aaron tentou pegar o papel, mas coloquei minha mão por cima. "Você pode olhar," eu disse, "mas não pode tocar." Ele congelou. Sabrina deu um pequeno riso nasal. "Isso é ridículo. Todo mundo já sabe que o Aaron vai ficar com a casa. É natural." A palavra ecoou Natural. como veneno. "Natural para quem?" perguntei. Ela abriu a boca, mas não encontrou resposta. Aaron cruzou os braços. "Mãe, a gente só quer ajudar. Você não precisa de um lugar tão grande." "Eu preciso," respondi. "E mais importante, eu quero." Sabrina retrucou. "Você não pode decidir assim, não sozinha." Eu levantei o olhar. "Eu sempre decidi sozinha. Vocês apenas se acostumaram a agir como donos." Um silêncio tenso dominou o ambiente. Sabrina olhou para Aaron, esperando que ele assumisse o comando. Mas ele estava imóvel, como se tudo estivesse finalmente fazendo sentido, e ele não soubesse o que fazer com isso. "Eu ouvi vocês ontem," eu disse. A sala inteira ficou rígida. Sabrina piscou rápido. "Ouvi cada palavra. Deixei a frase cair como pedra em lago calmo. Ouvi você dizer que esta casa ficaria melhor sem mim." Sabrina empalideceu. "Ouvi você dizer que eu devia agradecer por ainda me incluírem." Aaron ergueu as mãos. "Mãe, nós estávamos estressados. Não era assim. Ouvi você dizer que esta casa seria de vocês." Meu tom foi quase suave, e por isso doeu mais. Sabrina finalmente falou, num tom irritado que não conseguia esconder o medo. "Você não pode usar isso contra nós." Eu fechei a pasta. "Não vou usar," suspirei leve. "Eu vou agir." Aaron recuou um passo. "Agir como? Vocês dois já tomaram decisões por mim dentro desta casa. Agora é minha vez de tomar uma decisão sem vocês." Sabrina apertou Que decisão? os olhos. "Uma simples," respondi. "Vocês dois têm que sair." A expressão de Sabrina se estilhaçou. "Você está expulsando a gente?" "Não," respondi. "Estou devolvendo vocês ao lugar que escolheram ocupar." Aaron balançou a cabeça, incrédulo. "Mãe, isso é loucura. Loucura é permitir que vocês continuem." Peguei a pasta, apoiei no braço e disse com clareza: "Vocês têm 7 dias." O choque tomou o rosto de ambos. 7 dias para encontrar outro lugar. Sabrina quase gritou: "Você não pode fazer isso!" Eu me aproximei o bastante para que apenas ela ouvisse. "Posso. E vou." Me virei de costas sem esperar resposta. Jamais me senti tão firme em toda a minha vida. Atrás de mim, ouvi Sabrina respirar fundo, um som agudo, quase um soluço de indignação. Ela não estava acostumada a ser contrariada, muito menos por mim. Aaron foi atrás, tropeçando nas próprias palavras. "Mãe, isso não faz sentido. Você está agindo por impulso." Continuei andando até a cozinha sem olhar para trás. Ele me alcançou perto da pia. "Mãe, fala comigo. A gente resolve isso." Abri o armário, tirei uma caneca, coloquei água para ferver. Meu gesto mais calmo possível. "Eu estou falando," respondi. "Vocês aqui não estão ouvindo." Sabrina apareceu na porta com os olhos arregalados de incredulidade. "Manda ela parar, Aaron!" mandou, como uma ordem. Aaron não se moveu. A primeira rachadura no controle dela. "Isso é abuso emocional!" ela gritou. A palavra ricocheteou nas paredes com a ironia mais amarga possível. Virei-me devagar. "A primeira vez que você usou essa expressão foi quando pedi que não mexesse nos meus documentos." Ela gaguejou.
Você estava sendo agressiva. Eu pedi que tirasse as mãos do que é meu. Só isso. Sabrina ficou vermelha. Aaron passou a mão no rosto, exausto. Eu disse: vocês sempre mudam a narrativa para parecerem vítimas. Sabrina apontou o dedo para mim. Porque você é controladora. Sorri, mas não era um sorriso de humor. Eu nunca precisei controlar vocês. Vocês fizeram isso por conta própria. A água começou a ferver. Desliguei o fogo com calma. Aaron respirou fundo, derrotado. Mãe, a gente não tem para onde ir. Olhei diretamente para ele. Isso não é verdade. Vocês têm dezenas de opções. Vocês só não querem abrir mão do conforto da casa que eu paguei. Sabrina aproximou-se, desafiadora. Você vai acabar sozinha, sabia? Eu a encarei. Eu já estou sozinha há muito tempo. Só não tinha percebido porque vocês ocupavam espaço demais. Ela recuou meio passo. Aaron murmurou. Você está magoada. É compreensível. Mas expulsar a gente... Eu não expulsei. Eu devolvi limites. Sabrina bufou. Isso é um absurdo. É uma decisão. Respondi. Coisa que vocês achavam que eu não tinha mais direito de tomar. Sabrina cruzou os braços. E se a gente não sair? Olhei para ela com calma absoluta. Aí eu aciono o advogado. E vocês são removidos legalmente. Sem 7 dias. Sem aviso. Sem gentileza. Ela empalideceu. Aaron segurou o batente da porta, como se o corpo estivesse mais pesado de repente. Mãe, por favor, não faz isso. A Sabrina está tentando ser parte da família. Ser parte da família, repeti. Não significa substituir a família. Sabrina girou o rosto para o lado, irritada. Você está distorcendo tudo. Não, respondi. Eu estou vendo tudo pela primeira vez sem desculpas. Aaron quase sussurrou. É que a gente achou que era o caminho natural. Achar não é ter direito. Peguei minha caneca. A cozinha inteira parecia outra agora. Não porque mudou, mas porque eu finalmente via o que tinha sido corroído aos poucos. Eles ficaram parados, um do lado do outro, menores do que jamais pareceram. Vocês têm 7 dias, repeti. Depois disso, muda de assunto. Sabrina esganiçou. E para onde você acha que vamos? Para qualquer lugar que não seja a minha casa. Ela abriu e fechou a boca várias vezes, como alguém que engoliu o próprio veneno. Aaron tentou outra vez. Mãe, eu sou seu filho. Eu respirei fundo. E eu fui sua mãe. Mas você decidiu parar de agir como meu filho primeiro. Um silêncio sepulcral tomou a sala. Nada mais precisava ser dito naquele momento. Eu me virei e saí, deixando-os plantados na cozinha, como 2 sombras surpreendidas pela luz. Aaron ficou parado por alguns segundos, encostado na pia como se tivesse levado um golpe. Sabrina andava de um lado para o outro, transtornada, mordendo o lábio, tentando decidir entre gritar ou desmaiar. Eu não dei a eles mais nenhuma atenção. Peguei meu casaco e fui para a varanda respirar ar fresco. O ar frio bateu no meu rosto, mas era um frio limpo, diferente do clima pesado que pairava dentro da casa. A luz do final da tarde se esticava nas árvores, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti sozinha, mas não abandonada. Sozinha e livre. Atrás de mim, ouvi Sabrina xingar baixo. Ouvi Aaron tentar acalmá-la. Nenhum dos dois percebeu que eu tinha deixado a porta aberta de propósito. Você deixou ela fazer isso? Sabrina acusou com veneno na voz. Eu não sabia, Aaron respondeu. Eu também fui pego de surpresa. Surpresa. Ela vai destruir a nossa vida. Não fala assim dela, Aaron sussurrou. A primeira vez que o ouvi defendendo qualquer coisa sobre mim em meses. Mas Sabrina não percebeu. Ela cuspiu. Você devia escolher, ou eu ou ela. A velha frase. O velho truque. O velho veneno. Entrei novamente. Devagar. Ela estava com o dedo apontado para o rosto de Aaron. Quando me viu, congelou. Aaron também se virou na mesma hora. Eu disse apenas: engraçado ouvir essa frase, Sabrina. Porque, na verdade, quem já fez sua escolha foi você. Ela arregalou os olhos. Você está ouvindo tudo? Você fala alto. Aaron engoliu seco. Mãe, por favor, não vamos continuar assim. Eu não estou continuando nada, respondi. Estou apenas ouvindo. Sabrina tentou recuperar o controle. Isso é manipulação. Você está controlando a narrativa. Eu quase ri. Não preciso controlar nada. Vocês mesmos estão expondo tudo. Ela gritou. Você quer acabar com o meu casamento? Seu casamento acabou quando você decidiu medi-lo pelo tamanho da casa onde queria morar.
respondi. Aaron fechou os olhos, ferido, porque era verdade. Verdades doem. Verdades libertam. Depende de onde você está sentado. Sabrina avançou um passo. Você não sabe nada da nossa vida. Eu dei um passo para trás. Não por medo, mas para criar espaço entre nós. Eu sei o suficiente para ver que você não queria uma família. Queria patrimônio. Ela perdeu o fôlego. Literalmente. Como quem leva um golpe no estômago. Aaron murmurou. Sabrina, a gente precisa parar. Mas ela não ouviu. Ou fingiu que não ouviu. Ela é velha. Ela está sozinha. Ela devia agradecer por eu ajudar. Eu inspirei fundo. E aqui está o ponto final. Você não está ajudando. Você está tentando ocupar um lugar que não pertence a você. A sala inteira estremeceu com a força da verdade dita sem raiva. Sabrina apontou para a porta. Se você fizer isso com a gente, se você realmente nos expulsar, você nunca mais vai ver seu filho. Aaron arregalou os olhos em choque. Você está louca? Sabrina não, mas ela não voltou atrás. Ela repetiu firme. Ou a casa fica com a gente, ou você perde seu filho. Eu me aproximei devagar, sem pressa, sem levantar a voz, apenas firme, e disse: se você acha que consegue usar meu filho como refém, então você nunca o viu como família, apenas como ferramenta. Aaron empalideceu. Sabrina finalmente percebeu que tinha ido longe demais. Retire isso, Aaron disse tenso, com a voz mais séria que já ouvi dele. Ela hesitou, mas não retirou. E naquele segundo, a última máscara que ela tinha caiu no chão. Eu concluí. Obrigada. Agora não há mais dúvidas sobre quem vocês dois estão defendendo. Aaron ficou completamente imóvel, como se o chão tivesse se aberto debaixo dele. Ele olhava para Sabrina como se estivesse vendo um estranho pela primeira vez. Ela, percebendo que perdera o apoio dele, tentou se recompor, endireitou os ombros e disse com arrogância forçada: eu só falei aquilo porque estava nervosa. Ele respondeu sem levantar a voz, mas com um tremor que entregava tudo. Isso não se fala. Nem com raiva, nem nervosa, nem em momento nenhum. Sabrina tentou segurar seu braço, mas ele puxou levemente para trás. Um gesto pequeno, mas que soou como um terremoto. Você está fazendo drama, ela insistiu. Ela está manipulando você. Você sabe como ela é. Ela vive para controlar sua vida. Aaron balançou a cabeça devagar. Não, Sabrina. Quem tentou controlar tudo aqui foi você. Ela enrubesceu, irritada. Claro, agora a velha é santa, e eu que sou a vilã. Aaron estreitou os olhos, uma expressão que ele raramente usava. Não fale dela assim. Pela primeira vez, o medo apareceu no rosto de Sabrina. Aquele medo frio de quem percebe que o domínio acabou. Mas ela tentou o último recurso. Aaron, amor, pensa no que está fazendo. Pensa na gente, no que construímos. Ele respirou fundo, como se estivesse carregando semanas, meses, anos de silêncio. Me diz uma coisa, Sabrina. O que foi que nós construímos? Ela piscou, confusa. Como assim? Nós somos uma família. Família? Ele repetiu, descrevendo a palavra. Família que tenta tirar minha mãe da própria casa? Família que mente? Que manipula? Que me usa para conseguir o que quer? Sabrina perdeu o ar. Eu estava tentando garantir nosso futuro. Nosso? Ele corrigiu. Ou o seu. Silêncio. Denso. Pesado. Irrecuperável. Ela tentou trocar de estratégia dele como sempre fazia, com um toque leve, cheio de intenção. Aaron, olha para mim. A gente pode resolver isso. Ele deu um passo para trás. A expressão dela se partiu. Eu fiquei observando tudo em silêncio. Não havia motivo para interferir. Era a primeira vez que Aaron estava realmente vendo. A primeira vez que ele parava de defender quem o destruía. A primeira vez que ele levantava a própria voz sem pedir permissão. Sabrina percebeu minha presença e tentou virar a situação novamente. Viu? É isso. Ela está adorando ver a gente brigar. Ela sempre quis isso. Olhei para ela, firme. Não, eu só queria que a verdade aparecesse. E você mesma fez isso. Sabrina atravessou as mãos no ar, desesperada por controle. Você não entende. Aaron a interrompeu. Não, chega. Você teve todas as chances do mundo de agir com respeito. A voz dele tremeu, mas não quebrou. Eu passei meses acreditando em você. Passei meses traindo minha própria mãe por sua causa. E você usou isso para ganhar vantagem. Sabrina finalmente explodiu. Você não está enxergando.
Se você sair dessa casa, você vai perder tudo. Aaron respondeu com uma calma que doeu mais do que gritos. Então eu perco, mas eu não perco quem eu sou. Aquilo destruiu o último fio que ainda segurava Sabrina naquele ambiente. Ela encarou Aaron com ódio. Depois me encarou com ainda mais. E disse a frase que selou o destino dela. Vocês dois merecem a solidão que têm. Aaron recuou um passo, como se tivesse levado um tapa invisível. Eu não disse nada. Não precisei. Ela mesma cavou tudo. Então Sabrina pegou a bolsa, virou as costas e saiu batendo a porta com tanta força que a parede vibrou. A casa de repente parecia maior, mais leve, mais honesta. Aaron ficou ali, parado, olhando para a porta fechada como se estivesse olhando para o fim de uma era. Depois, muito devagar, ele disse sem olhar para mim: Mãe, eu não sei como consertar nada disso. E eu respondi, simples, sem dureza, sem suavidade artificial. Você começa por não repetir. Aaron passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia desde criança quando estava perdido demais para falar. Ele caminhou até a mesa devagar, como se cada passo pesasse uma década. Sentou-se, apoiou os braços e deixou o rosto cair entre as mãos. Não chorou, mas o silêncio dele foi mais triste do que qualquer choro. Eu fiquei onde estava por alguns segundos, não por frieza, mas porque ele precisava sentir o que fez, sem que eu abafasse isso com consolo. Então me aproximei devagar e sentei no banco oposto. Ele ergueu os olhos, vermelhos, cansados, e respirou fundo como se estivesse aprendendo a respirar outra vez. Mãe, ele murmurou, a voz arranhada, como se as palavras estivessem presas. Eu realmente não sei quem eu era com ela. Falei baixo, mas firme. Você era alguém que queria tanto ser amado que aceitou ser diminuído. Ele engoliu seco, como se aquela frase doída destravasse uma memória inteira. Eu achava que ela me escolheu, ele disse. Eu o corrigi com calma. Ela não escolheu você. Ela escolheu o que você podia oferecer enquanto não percebia quem ela era. Ele ficou olhando para a mesa, parado, como se estivesse revendo anos de pequenas concessões. Depois levantou o olhar. Mãe, eu estou com vergonha. Eu balancei a cabeça devagar. Vergonha é um começo. Significa que você está acordando. Ele respirou fundo, e pela primeira vez não tentou justificar Sabrina. Não tentou suavizar. Não tentou negociar a realidade. Ela me fez acreditar que você era o problema. Ele disse. Eu sei. Ela disse que você queria controlar minha vida. Eu sei. E eu acreditei. Eu apenas assenti. Não precisei dizer mais nada. A verdade já estava pesando nele do jeito certo. Aaron fechou os olhos e disse algo que nunca tinha dito. Mãe, eu quero entender o que aconteceu comigo. É simples, respondi. Você não quis ver. E quando alguém não quer ver, qualquer pessoa com más intenções consegue entrar. Ele passou a mão no peito, como se estivesse tentando aliviar um peso. Depois, com a voz mais baixa, quase um sussurro. Você me odeia? Eu respondi com absoluta honestidade. Se eu te odiasse, não estaria te ensinando a levantar. Ele abriu os olhos de novo, e pela primeira vez vi vergonha e coragem misturadas. Aaron respirou fundo. Eu quero reparar. Reparar não começa comigo, respondi. Começa com você. Começa por admitir o que você permitiu. Ele assentiu várias vezes, tentando processar. Então, finalmente, como quem confessa ao próprio espírito, ele disse: Mãe, ela nunca me amou, né? Eu não menti. Não. Ela amou o que podia ganhar. As palavras entraram fundo, mas ele não desviou o olhar. Pela primeira vez, não fugiu da dor. Ficou, sentiu, entendeu. Ficamos em silêncio por alguns instantes, até que Aaron falou de novo. E agora? O que eu faço? Como eu começo do zero? Eu apoiei as mãos na mesa, olhei bem nos olhos dele e respondi. Você começa parando de procurar abrigo em quem te destruiu. E para isso, você vai precisar ser forte sozinho antes de tentar ser forte comigo. Aaron ficou olhando para mim, como alguém que finalmente entende a própria queda. Ele respirou fundo, um daqueles suspiros longos que arrancam do corpo mais do que ar. Depois deslizou as mãos pela mesa como se estivesse procurando firmeza em alguma parte do mundo. Mãe, eu tenho medo de ficar sozinho. Respondi sem pressa, cada palavra colocada exatamente no lugar. Medo não te destrói. O que te destrói é entregar sua vida para quem usa seu medo como alavanca. Ele fechou os olhos e deixou a frase entrar inteira, sem tentar fugir dela dessa vez. Eu fiz isso? Não fiz? Sim,
respondi. Mas agora você parou. Aaron apoiou o cotovelo na mesa e passou a mão pelo rosto. Ele parecia menor, não pela idade ou pela dor, mas pela consciência renovada de que tinha sido enganado no exato ponto onde era mais vulnerável. Ela dizia que eu dependia demais de você. Ele lembrou, com a voz embargada. Ela dizia que você era uma âncora. Você sabe o que é uma âncora, Aaron? Perguntei. Ele abriu os olhos devagar. A âncora não te afunda. A âncora te impede de ir parar no meio de um mar que quer te engolir. Ele respirou fundo. Eu deixei ela redefinir tudo. Sim, respondi. E você deixou porque queria ser escolhido. E quando alguém quer ser escolhido demais, aceita ser desmontado. Aaron encarou a mesa por longos segundos. O silêncio não era desconfortável. Era cirúrgico. Ele precisava sentir cada parte do que estava dizendo e ouvindo. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Pergunte. Ele ergueu os olhos lentamente, hesitante. Você acha que eu fui um homem fraco? Eu não suavizei. Não era hora disso. A fraqueza não é cair. Fraqueza é ficar deitado quando alguém te diz para não levantar. Ele piscou, absorvendo. E eu fiquei deitado? Por muito tempo, respondi. Mas está levantando agora. E isso basta para hoje. Aaron respirou fundo, talvez pela primeira vez em horas. Depois apoiou as mãos na mesa, como se estivesse se preparando para um segundo nascimento. Mãe, eu queria pedir desculpas pelo que eu fiz, pelo que eu disse, por ter acreditado nela contra você. Eu o observei com calma. Desculpas não são palavras, Aaron. São comportamentos. Ele assentiu lentamente. Então eu vou mostrar. Eu vou provar. Fiquei em silêncio por alguns instantes antes de responder. Mostre para você. Depois, talvez, mostre para mim. Aquela resposta não quebrou Aaron. Curiosamente, pareceu reorganizá-lo por dentro. Como se ele tivesse finalmente entendido que amor não é porta aberta para sempre. É responsabilidade. É respeito. É consciência. Ele se levantou devagar, andou até a janela e ficou olhando o quintal como alguém que vê pela primeira vez a própria vida sem filtro. Eu preciso ir, ele disse. Preciso pensar. Preciso ficar só um pouco. Assenti. Vá. Ele hesitou na porta. Virou-se para mim. Os olhos ainda vermelhos, mas muito mais lúcidos. Mãe, você acha que eu consigo me reconstruir? Respondi sem desvio. Se quiser de verdade, consegue. Ele respirou uma última vez e saiu. A porta se fechou atrás dele com um som simples, sem drama, sem urgência. A casa ficou em silêncio. Um silêncio tão limpo que parecia lavar o ar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que algo finalmente estava voltando ao lugar. Quando Aaron saiu, a casa respirou fundo junto comigo. Era como se as paredes, pela primeira vez em meses, tivessem espaço para existir sem vozes atravessadas, sem manipulações invisíveis, sem passos que não pertenciam àquele chão. A quietude não era vazia, era necessária, era minha. Fiquei de pé no meio da sala, olhando para cada objeto no lugar, as cortinas limpas, o tapete alinhado, a mesa onde tantas conversas difíceis tinham sido sufocadas antes mesmo de começarem. Toquei o encosto da cadeira onde Sabrina gostava de sentar, sempre com a postura de alguém que julgava tudo e todos. Agora o móvel parecia maior sem ela. Respirável. Honesto. Fui até a cozinha. O relógio pendurado na parede marcava quase 7 da noite. O mesmo relógio que Sabrina dizia ser brega, velho, ultrapassado. Um relógio que Henry consertou 3 vezes e que continuava funcionando mesmo depois de tantas tempestades. Encostei a ponta dos dedos sobre o vidro e senti algo simples, profundo, familiar. Uma casa é mais fiel que algumas pessoas. Abri a janela. O ar frio entrou, cheio de cheiro de noite, de folhas molhadas, de silêncio bom. Por alguns minutos, fiquei ali apenas ouvindo. Nada. Nenhum grito. Nenhuma porta batida. Nenhum suspiro de raiva no corredor. Nenhuma voz venenosa surgindo do nada para me lembrar que eu era velha, que eu não entendia de nada, que eu devia deixar os jovens cuidarem da casa. A paz era tão grande que quase doía. Paz depois de um furacão sempre machuca um pouco. O corpo tenta entender que pode descansar. Fechei a janela devagar e caminhei até o corredor. As luzes estavam apagadas. Eu acendi apenas uma, a que ficava perto da escada, a mais suave, a que sempre usei quando queria pensar sem pressa. Olhei para a porta de Aaron, ainda entreaberta. Ele saíra apressado, mas deixou para trás um pedaço de si mesmo, algo que não sabia nomear.
Medo, talvez. Vergonha. Certeza. E, finalmente, a centelha de coragem que ele não sabia que ainda tinha. Levei a mão ao corrimão e subi lentamente cada degrau. Minhas pernas estavam cansadas, mas meu espírito... Não. Meu espírito estava vivo de um jeito que eu não sentia há anos. Na metade da escada, parei. Algo me chamou de volta. Não um som, mas uma sensação. Voltei 2 passos e encarei a sala lá embaixo. A sala parecia limpa, não arrumada, limpa de energia, como se alguém tivesse varrido todas as intenções ocultas que antes preenchiam o ar. E então percebi. A liberdade tem cheiro. Cheiro de casa vazia de quem nunca pertenceu. Cheiro de ar fresco que finalmente pode circular. Cheiro de começo. Continuei subindo. Na porta do meu quarto, parei de novo. Olhei para dentro e o ambiente parecia outro. O mesmo móvel, os mesmos quadros, o mesmo cobertor dobrado. Mas agora, tudo carregava significado diferente. Era como se o lugar finalmente tivesse voltado a ser meu, de uma forma profunda, inegociável. Entrei, fechei a porta devagar e sentei na beira da cama, as mãos apoiadas nos joelhos, a respiração lenta, o coração firme. Não tremi, não chorei, não me destruí por dentro. Eu apenas compreendi. Às vezes, para reconstruir a própria vida, é preciso deixar que alguns vínculos caiam, e se partam, e desapareçam, porque nem todo buraco merece ser tapado, nem toda pessoa merece retorno. Quando finalmente me levantei, acendi a luz suave da mesa de cabeceira. Peguei a pasta azul, a que guardava papéis, provas, memórias, coloquei sobre a cama. Passei a mão pela capa como quem reconhece uma aliada, e falei baixinho para mim mesma. Agora começa a segunda parte. Abri a pasta azul com calma, como quem sabe que cada página ali dentro tem o peso de uma história inteira que eu me recusei a enxergar por muito tempo. Os documentos estavam organizados como o advogado havia deixado. Comprovantes, cópias, registros, prints, datas, assinaturas falsificadas, provas silenciosas de tudo o que já estava acontecendo muito antes do confronto de hoje. Passei o dedo sobre o papel onde estava na assinatura que Sabrina imitou. Era torta, apressada, sem cuidado, sem respeito, sem ao menos tentar esconder o desprezo que ela tinha por mim. Estranho como uma assinatura falsa pode revelar a verdadeira intenção de alguém. Ali estava tudo: a pressa, a ganância, a certeza arrogante de que eu não perceberia. Respirei fundo, não com tristeza, mas com uma clareza quase fria, e me peguei pensando no quanto eu tinha me encolhido para cabeças menores que a minha. O quanto eu me silenciei para não ser incômoda, difícil, dramática. Dei espaço demais para quem só queria espaço para me apagar. Voltei a organizar os papéis. Havia uma ordem no caos agora. Cada página fazia sentido, como um quebra-cabeça que só revela a imagem inteira depois de muito estrago acumulado. E enquanto guardava cada prova, senti algo estranho, quase físico, um pedaço de mim se recolocando no lugar. Fechei a pasta e a coloquei sobre o criado mudo. Aquela pasta era pesada, mas não por causa dos documentos. Era pesada porque carregava a história de um silêncio que terminou hoje. Caminhei até a janela e a abri um pouco. O ar entrou frio, mas sem agressividade. Era um frio que acordava, não um que machucava. Fiquei ali, encostada no batente, olhando o quintal escuro que agora parecia pacífico sem passos indevidos, sem vozes atravessadas, sem disputas invisíveis pelo controle de uma casa que nunca deixou de ser minha. A luz da noite criava sombras suaves nas plantas que eu mesma plantei, nas pedras que coloquei com Henry, nas pequenas marcas de vida que Sabrina tentou apagar como se fossem erros de decoração. Mas estavam ali, e continuariam ali, porque raízes verdadeiras não saem com opiniões alheias. Fechei a janela e deixei a cortina cair. O quarto estava cheio de silêncio bom, silêncio que cura, silêncio que reorganiza, silêncio que devolve voz. Sentei-me novamente na cama e, por um instante, deixei a cabeça baixar, não em derrota, mas em reconhecimento. Reconheci a mulher que eu tinha deixado de ser. Reconheci a força que outros tentaram confundir com teimosia. Reconheci a lucidez que me fazia parecer dura. Reconheci tudo. E então, de forma simples, sem cerimônia, eu disse a mim mesma: hoje termina o que me diminuía. Amanhã começa o que me pertence. Naquele momento, como se o universo tivesse escolhido confirmar minha decisão, o celular vibrou sobre o criado mudo. Uma notificação.
Uma mensagem curta, de um número desconhecido. Peguei o telefone. A tela mostrava apenas 3 palavras. Precisamos conversar. S. Sabrina. Olhei para a mensagem como quem observa uma serpente tentando voltar pela porta. Não apaguei. Não respondi. Não tremi. Apenas deixei o aparelho de volta no lugar. E pensei calmamente. Ela ainda não entendeu que a porta fechou. Deixei o celular sobre a mesa e me recostei na cabeceira da cama, sentindo o peso familiar da noite entrar pela casa como um visitante educado. A mensagem estava ali, acesa na tela, pedindo atenção, implorando retorno. Mas eu não atendi. Pela primeira vez em muito tempo, não era eu quem precisava responder nada. Fiquei apenas olhando para o quarto iluminado pela luz suave da luminária. Esse mesmo quarto que Sabrina tentou transformar em símbolo de fragilidade, de idade, de incapacidade. A ironia era quase engraçada. O lugar onde ela me imaginava rendida era justamente onde eu estava renascendo. Fechei os olhos por um instante e deixei minha mente voltar a cada detalhe da noite. A porta batida, o desespero dela, o silêncio de Aaron, a liberdade atravessando o corredor como um vento que finalmente encontra caminho. E percebi algo simples. A derrota de Sabrina não tinha sido aquela explosão final. A derrota dela tinha sido a perda completa da audiência. Levantei da cama e caminhei até o espelho. A luz suave iluminava meu rosto, os traços do tempo, meus cabelos alinhados, meu olhar cansado, porém lúcido. Olhei para mim como se estivesse reencontrando alguém que eu tinha perdido no meio de tantos ruídos. Sussurrei baixinho. Você voltou. Não era um elogio. Era um reconhecimento. Passei os dedos no contorno da moldura do espelho e me lembrei do dia em que Sabrina sugeriu trocar toda a decoração do quarto. Está antiquado, ela disse. Precisamos modernizar se você quiser acompanhar o ritmo da casa. Hoje percebo a frase pelo que ela realmente era. Uma tentativa de apagar vestígios meus para justificar a invasão dela. Desci a mão pelo móvel, sentindo a superfície lisa. Esse quarto não precisava ser modernizado. Ele precisava ser devolvido. E agora estava. Voltei para a cama, peguei o celular novamente e encarei a mensagem dela mais uma vez. Precisamos conversar. S. A pretensão escondida atrás do precisamos era quase insultante. Ela nunca precisou conversar comigo. Ela sempre precisou me convencer, me torcer, me dobrar, me levar ao limite para ocupar tudo o que eu construí. Hoje isso acabou. Bloqueei o número sem hesitar. O telefone emitiu apenas um som leve e a notificação desapareceu. Nenhuma tensão, nenhuma dúvida. Só um gesto que deveria ter sido feito muito tempo atrás. O quarto ficou ainda mais silencioso. Não aquele silêncio tenso, preenchido por medo. Era um silêncio limpo, como uma casa recém-arejada. E naquele silêncio, percebi que minha respiração estava calma de um jeito raro. Desliguei a luz, me acomodei sob o cobertor e fechei os olhos. Sabia que amanhã traria outra rodada de decisões, outros diálogos difíceis, outros passos necessários. Mas pela primeira vez em anos, eu não temi o que viria. Porque a pior ameaça já tinha sido retirada da minha casa. E antes de adormecer, pensei uma última frase, clara como um sino. Quem tenta me destruir dentro da minha própria casa, não volta nem pela porta, nem pela memória. E dormi assim, segura, forte, inteira, pronta para o próximo movimento. Acordei antes do amanhecer, com aquela luz cinza que antecede o dia e torna tudo mais silencioso do que realmente é. A casa parecia suspensa, como se estivesse prendendo o ar esperando pelo que viria. Sentei-me na cama por alguns segundos, sentindo a calma estranha que acompanha decisões definitivas. Não era ansiedade, era preparação. Levantei devagar e caminhei até a janela. Lá fora, o quintal estava úmido, com gotas de orvalho presas nas folhas, refletindo a primeira claridade do dia. Por um instante, fiquei ali apenas observando o mundo que existia muito antes de Sabrina tentar reorganizá-lo segundo seus próprios interesses. A vida segue, mesmo quando alguém tenta controlar o fluxo. Desci as escadas com passos lentos, sentindo o piso frio sob os pés e ouvindo o leve estalar da madeira. Um som familiar, antigo, que sempre me lembrava da estabilidade da casa. Passei pela sala e notei a marca leve do local onde Sabrina costumava deixar a bolsa, sempre jogada com descaso, como se aquele espaço fosse provisório para ela e inevitável para mim. Agora estava vazio.
e o vazio parecia luxo. Na cozinha, preparei café. O aroma se espalhou pelo ambiente como uma declaração silenciosa de que aquela manhã era minha, não compartilhada, não disputada. A primeira xícara fumegou entre minhas mãos, enquanto eu me sentava no lugar de sempre, aquele que ninguém mais ousaria reivindicar. Foi então que ouvi um barulho leve na porta. Não uma batida forte, não uma tentativa invasiva, apenas um toque hesitante. Conhecia aquele toque. Era o toque de alguém que não sabia se seria bem-vindo. Levantei-me, caminhei até a porta e abri apenas o suficiente para ver o rosto cansado de Aaron. Ele estava com os ombros tensos, os olhos marcados por uma noite mal dormida, e as mãos segurando algo que ele não sabia se devia oferecer ou esconder. Mãe, ele parecia quase pedir permissão para continuar. Respondi com calma. Entre. Ele obedeceu devagar, como se colocar os pés dentro daquela casa fosse, naquele momento, um ato de respeito. Ele segurava uma pequena caixa de papelão, a mesma da noite anterior, mas agora com algo novo. Uma carta dobrada por cima. Colocou tudo na mesa sem dizer nada. Só respirou fundo, como quem precisava de coragem para falar algo que não cabia na garganta. Eu encontrei mais uma coisa. Meu coração não acelerou. Eu já esperava. O veneno de Sabrina não vinha em pequenas doses. Vinha em camadas. Aqui dentro, ele continuou tocando na caixa. Tem o resto do que ela deixou. E mais uma carta. Não para mim. Para você. Fiquei em silêncio. Não toquei na caixa. Não toquei na carta. Apenas o observei. Ele passou a mão pelos cabelos. Frustrado. Trêmulo. Mas mais honesto do que nunca. Mãe, eu não li. Não quis ler. Não achei que tinha o direito. Mas eu acho que você precisa ver. Olhei para a carta dobrada. Branca. Simples. Com meu nome escrito de forma apressada. Como alguém que escreve não por arrependimento, mas por desespero de manter uma porta aberta. Aaron engoliu seco. Mãe, eu não sei o que ela escreveu, mas seja o que for, eu estou aqui. Assenti devagar. Caminhei até a mesa. Passei a mão pela carta, sem abri-la ainda. O papel tremia levemente, não nas minhas mãos, mas na história que carregava. E então falei com tranquilidade, sem raiva, sem pressa. Mas antes de abrir isso, Aaron, você precisa me dizer uma verdade sua. Não a dela, a sua. Ele respirou fundo e respondeu. Eu quero saber quem eu sou sem ela. E aquele foi o primeiro passo real dele. Não um pedido, uma consciência. Peguei a carta. Suspirei. Então vamos começar pelo começo, eu disse. E o começo é abrir aquilo que ela tentou esconder. E deslizei o dedo pela dobra da carta, sabendo que dentro dela estava a última tentativa de Sabrina de manter qualquer traço de poder sobre algo que nunca pertenceu a ela. Segurei a carta por alguns segundos, sentindo o peso que não vinha do papel, mas da intenção por trás dele. Aaron me observava em silêncio, sem ousar interferir. Era a primeira vez que ele respeitava o tempo da minha respiração. Desdobrei o papel devagar. A letra era irregular, como se Sabrina tivesse escrito entre raiva e pânico. A primeira linha já dizia tudo sobre a mente dela. Não pense que você venceu. Li de novo. Calma. Clara. Sem surpresa. Continuei. Eu sei que você está manipulando o Aaron. Ele não é forte o suficiente para resistir a você. Nunca foi. Aaron abriu a boca para protestar, mas eu ergui a mão, pedindo silêncio. Continuei lendo. Você sempre quis ter controle da vida dele. E agora está feliz porque conseguiu se meter no nosso casamento. Respirei fundo. A frase não me atingiu. Era previsível. Era o reflexo perfeito do tipo de mente que Sabrina tinha. A que acusa o outro daquilo que ela faz. Virei a página. A casa nunca foi realmente sua. O Aaron só está no seu nome porque você precisava provar alguma coisa. Você acha que é forte, mas é só uma velha teimosa que tem medo de ficar sozinha. Aaron deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe no estômago. Ele sussurrou. Ela escreveu isso para você? Assenti. E continuei. A próxima parte era onde Sabrina deixava a máscara cair por completo. Eu estava tentando organizar nossa vida, tentando ajudar, mas você não aceita perder controle. Por isso fez tudo isso. Por isso congelou a casa. Por isso quer que eu vá embora. Continuei lendo em voz neutra. Mas eu não vou desistir. O Aaron precisa de mim. Ele é fraco sozinho. Ele é facilmente influenciável. Se eu não ficar na vida dele, ele volta a ser nada. Aaron levou a mão ao rosto. A verdade rasgou, mas de forma necessária. Eu virei para ele. Aqui está a opinião real dela sobre você.
Ele fechou os olhos dolorido, mas não fugiu. Continuei lendo a última parte da carta. E se você acha que pode me tirar do caminho tão facilmente, está enganada. Eu ainda tenho as minhas formas de voltar. E quando eu voltar, você não vai poder fazer nada. Nem com suas leis, nem com seus papéis, nem com sua idade. A caligrafia ficou mais agressiva no final. A última frase era a mais reveladora. O problema do Aaron nunca fui eu. É você. Você estraga tudo o que toca. Fechei a carta com a mesma calma com que a tinha aberto. Dobrei devagar. Coloquei sobre a mesa. Nenhum tremor nas mãos. Nenhum aperto no peito. Nada. Era apenas a prova final daquilo que eu já sabia. Sabrina não amava Aaron. E nunca teve respeito por mim. Aaron, com a voz baixa, implorando silêncio. Mãe, me desculpa. Eu trouxe isso pra você, achando que talvez fosse um pedido de perdão. Mas é só veneno. Encostei a carta na mesa. Falei com firmeza. Essa carta não é sobre mim, Aaron. Ela é sobre o desespero dela em perder o único lugar onde ela conseguia controlar alguém. Ele respirou fundo, segurando a própria culpa, como quem segura um peso. E o que a gente faz com isso? Ele perguntou. Respondi tranquila, sem raiva, sem pressa. A gente usa como prova. A gente guarda. Porque toda pessoa que perde controle mostra quem realmente é. Aaron se sentou com as mãos no rosto. Pela primeira vez ele parecia estar vendo Sabrina sem o filtro da paixão, sem a narrativa que ela empurrava, sem a culpa que ela plantava. Eu coloquei a carta dentro da pasta azul e disse a ele: agora que você leu o que ela realmente pensa, você está pronto para o próximo passo. Ele ergueu os olhos devagar. Que passo? Encostei a mão na pasta e finalizei. O passo de recuperar a sua própria vida. Aaron ficou olhando para mim, como se minhas palavras tivessem aberto uma porta que ele não sabia que existia. Os olhos dele estavam vermelhos, mas não de choro recente. Era o vermelho de quem estava finalmente enxergando o acúmulo de danos de muito tempo. Ele respirava devagar, como quem tenta reorganizar pensamentos que nunca tinham sido permitidos antes. Abaixou as mãos do rosto e entrelaçou os dedos sobre a mesa. Um gesto inseguro, quase infantil, de alguém tentando se segurar no próprio corpo, para não desmoronar ali mesmo. Eu não disse nada. Esperei. Aprendi ao longo dos anos que o silêncio certo pode abrir mais portas do que qualquer discurso. Ele finalmente falou, a voz baixa, uma mistura de vergonha e lucidez. Mãe, por quanto tempo você acha que eu estive vivendo assim, sem perceber? A pergunta não era para mim. Era uma tentativa de localizar o próprio passado. Sentei-me à frente dele, mantendo a postura calma. Tempo suficiente para achar que dependia dela para existir. E tempo suficiente para esquecer que você é um homem de verdade e não uma marionete emocional. Ele apertou os lábios, como se estivesse engolindo algo difícil. Mãe, eu achei que a Sabrina cuidava de mim. Achei que ela estava do meu lado. Eu achava... Parou no meio da frase, como se a vergonha fosse pesada demais. Completei por ele com a sinceridade que ele sempre precisou ouvir. Você achava que amor e domínio eram a mesma coisa. E não são. Ele ficou imóvel por um momento, como se a frase o tivesse atingido num ponto que ainda estava anestesiado. Passou as mãos no cabelo, deixando os ombros caírem com um suspiro longo, mais longo do que qualquer palavra dele até ali. Eu tinha medo de ficar sozinho. Ele finalmente admitiu. E ela sabia disso. Ela usava isso contra mim. A frase saiu com um tremor leve, mas carregada de clareza. Eu apenas assenti. A verdade estava chegando sem empurrões. Ele levantou o olhar, desta vez com uma firmeza que eu reconhecia. Eu não quero mais viver assim. Aquela frase, sim, era o verdadeiro início. Não a carta, não a descoberta, mas a decisão. Inclinei-me um pouco para a frente e disse a ele com calma. Então você vai precisar fazer 3 coisas, Aaron. E nenhuma delas será fácil. Ele engoliu seco. Quais? Ergui um dedo. A primeira, assumir que você estava sendo manipulado. Sem justificativas. Sem desculpas. Sem mas. Só assumir. Ele assentiu devagar, como quem aceita uma ferida antes de tratá-la. Ergui o segundo dedo. A segunda, cortar contato totalmente. Bloquear, ele fechou os olhos por um instante. Romper, mas assentiu novamente. Não com medo, mas com resignação. Por fim, o terceiro dedo. A terceira. Reconstruir a sua vida sem procurar alguém para preencher o vazio que Sabrina deixou. Vazio não se preenche com pressa. Se ajeita com consciência. O silêncio que seguiu não era pesado.
Era um silêncio maduro, o tipo que só aparece quando alguém está aceitando a própria responsabilidade. Aaron passou a mão no rosto, respirou fundo e disse com firmeza pela primeira vez: eu quero fazer isso. Quero mesmo. Quero ficar bem. Quero ser alguém que não precisa de ninguém para me validar. Eu apenas respondi: então podemos começar. Ele olhou ao redor da casa, como se ela tivesse se tornado diferente da noite para o dia, e de certa forma tinha, não por causa do ambiente, mas por causa dele. Eu posso ficar aqui hoje? Ele perguntou. Não como quem busca abrigo, mas como quem busca chão. Assenti. Pode, mas não para voltar a ser dependente, e sim para reorganizar sua cabeça. Ele soltou um suspiro aliviado, um suspiro de quem, enfim, recebe a permissão certa para recomeçar do jeito certo. Peguei a pasta com a carta dentro e subi as escadas. A cada passo, tinha certeza de algo simples e essencial. A carta de Sabrina não era uma ameaça, era uma confissão de desespero, e o desespero dela não tinha mais poder algum aqui. Aaron ficou na sala enquanto eu subia as escadas, e mesmo sem olhar para trás, eu senti pela primeira vez que ele não parecia perdido ali. Parecia calado, e calado nem sempre é ausência. Às vezes é início. Coloquei a pasta no escritório, guardei a carta dentro dela e a fechei como quem fecha um capítulo, mas não por esquecimento, por consciência. Sabrina havia tentado fazer da culpa uma coleira no pescoço de Aaron. Agora, a mesma carta que ela escreveu virava prova, virava chave, virava nada, porque a força dela morria junto com a necessidade dele. Desci de volta para a sala e encontrei Aaron sentado no sofá, olhando para as próprias mãos como se estivesse vendo marcas que nunca tinham sido visíveis antes. Sentei ao lado dele sem tocar, sem pressionar, apenas estando ali. Ele respirou fundo, 1, 2, 3 vezes, e então disse: Mãe, eu acho que finalmente entendi o que você tentava dizer todos esses anos. Não respondi. Deixei ele continuar. Quando alguém diz que te ama, mas tenta te afastar de todo mundo que você ama, isso não é amor. A voz dele saiu firme, a firmeza de quem está quebrando um feitiço emocional. Quando alguém diz que quer o melhor para você, mas te faz acreditar que você é incapaz, isso não é cuidado. Ele passou a mão no rosto e continuou, antes que a coragem fugisse. E quando alguém diz que vai ficar com você, mas ameaça destruir quem você é, isso não é parceria, é controle. Assenti, devagar. E ela me controlava, Aaron disse finalmente, de um jeito que eu nem percebia, e eu deixei. Era uma admissão dura, mas não uma queda. Era ele firmando os pés no chão pela primeira vez. Ficamos ali em silêncio por alguns segundos, até ele completar. Eu preciso cortar contato. Todo. Respirei fundo. Sim, e precisa fazer isso com clareza emocional, não com impulso. Ele assentiu. Depois pegou o celular, respirou fundo e abriu o contato de Sabrina. Eu não interferi. Somente observei a decisão dele ganhar forma. Ele bloqueou o número, bloqueou o e-mail, bloqueou as redes sociais, bloqueou a última porta que Sabrina poderia usar para voltar a entrar. Quando ele terminou, deixou o celular cair sobre a mesa e respirou como se tivesse tirado um peso físico do peito. É estranho, ele disse. Não sinto medo, não sinto falta, sinto vazio. Respondi com calma. O vazio aqui não é saudade, é espaço. Ele ergueu os olhos. Espaço para o quê? Sorri levemente. Para você finalmente existir. Aaron ficou em silêncio, absorvendo cada palavra como alguém que bebe água depois de atravessar um deserto emocional. E foi aí que a campainha tocou. Um som simples, comum, mas que naquele momento pareceu deslocado, como se fosse um ruído indevido no meio da calmaria recém-conquistada. Aaron se levantou um pouco, assustado. Mãe, ninguém sabia que eu estava aqui. Assenti. Eu sei. A campainha tocou de novo. Desta vez, mais forte. Fui até a porta com passos tão firmes que até Aaron percebeu. Ele me seguiu, mas ficou alguns passos atrás. Abri apenas a tranca superior, mantendo a corrente presa. Olhei pela abertura. E lá estava ela, Sabrina. Olhos vermelhos, rosto desfeito, cabelo bagunçado, uma aparência que misturava desespero com arrogância ferida. Abre a porta, ela disse, tentando esconder o tremor na voz. Agora. Eu não abri. Apenas olhei para ela e disse com a calma que só quem venceu pode usar sem culpa. Sabrina, você não mora aqui. Os olhos dela se arregalaram. Ele precisa falar comigo. Ela levantou a voz, olhando por cima do meu ombro.
tentando enxergar Aaron. Antes que ela chamasse por ele, Aaron deu um passo à frente e ficou ao meu lado. Ele não estava tremendo, não estava com medo, apenas presente, e disse, firme, com uma voz que não era a do menino inseguro, e sim a de um homem assumindo a própria história. Sabrina, vá embora. Não há mais nada aqui para você. Ela empalideceu, tentou sorrir, tentou manipular, tentou algo, qualquer coisa, mas nada funcionou, porque pela primeira vez, ela estava diante de Aaron, sem controle. Os dias seguintes passaram como um vento lento que rearruma tudo dentro de uma casa. Não houve brigas, não houve confrontos, não houve pedidos desesperados. Houve apenas silêncio. Um silêncio diferente daquele que eu sentia antes. Não era opressão, era liberdade. Aaron veio todos os dias, sempre batendo antes de entrar, sempre esperando meu sinal, sempre respeitando o espaço que ele mesmo tinha ignorado por tanto tempo. Aos poucos, as conversas deixaram de ser sobre Sabrina e passaram a ser sobre ele, sobre trabalho, sobre medos, sobre os anos que ele passou acreditando que amor era entregar tudo sem medir se do outro lado havia devolução. Ele estava aprendendo a ser inteiro sem alguém manipulando as peças, e eu observava esse processo com calma, sem acelerar, sem empurrar, sem oferecer respostas prontas. Às vezes, crescer exige ficar em silêncio perto de quem ainda está aprendendo a se ouvir. Sabrina nunca voltou. A clínica enviou uma mensagem formal dias depois, informando que ela havia solicitado que nenhum contato adicional fosse feito com minha família. Eu li aquilo sem sentir raiva. A verdade já tinha feito seu trabalho. O que não me servia mais simplesmente tinha ido embora. A casa parecia maior sem ela. As portas batiam menos. A cozinha respirava. O ar circulava. Até o relógio de parede parecia marcar o tempo de outro jeito, como se enfim tivesse recuperado o ritmo. Num sábado de manhã, enquanto eu costurava uma das minhas peças antigas, Aaron apareceu com o rosto limpo, a postura mais firme, os olhos claros. Sentou-se à minha frente sem se encolher, sem desviar, sem justificar. Ele disse apenas uma frase. Mãe, estou pronto para começar do zero. Não comigo, mas comigo mesmo. Eu assenti. Ele precisava disso. Ele precisava se reconstruir longe da culpa, longe da manipulação, longe das escolhas que quase o tiraram de si. Ele contou que procurou um novo lugar para morar. Pequeno, simples, suficiente. Não pedi detalhes. Não dei opiniões. Apenas ouvi. Era a primeira vez que ele tomava uma decisão importante, sem pedir que alguém o segurasse pela mão. Nos dias seguintes, ele trouxe caixas, livros, roupas, documentos. Foi a primeira mudança que fizemos sem peso emocional, sem conversa atravessada, sem tensão. Apenas organização, apenas movimento, apenas futuro. Na tarde em que ele terminou de arrumar o carro, ele me abraçou devagar, não com culpa nem desespero, mas com respeito. Disse que me amava. Eu respondi que sabia. Dessa vez, ele acreditou. Quando ele foi embora, fechei o portão devagar e fiquei observando a rua silenciosa. A casa estava finalmente vazia, mas não parecia desamparada. Parecia minha, inteira, reconquistada. Fui até a cozinha, liguei a chaleira azul que Henry me deu, sentei à mesa pequena e deixei o som da casa preencher tudo. Era o som da paz. Escrevi a última linha no meu caderno naquela noite. Não perdi nada. Recuperar a mim mesma valeu mais do que qualquer casa, qualquer papel, qualquer nome em um documento. E se alguém me perguntar como essa história termina, é simples. Ela termina comigo de pé, porque o que tentaram arrancar de mim nunca foi a casa, foi a minha voz. E essa, ninguém leva.